Bom dia, pessoal. Eu vou falar hoje um pouco sobre dependência de drogas, né? Então, os transtornos psiquiátricos por uso de substâncias psicoativas. Antes, talvez, a gente tenha que perguntar: quem que é dependente de drogas? Porque nem todas as pessoas que usam drogas, elas se tornam dependentes, né? Existem muitas outras formas ou formas de uso de drogas, como uso recreacional ou episódico, um uso nocivo ou um abuso. Mas somente uma parte das pessoas que usam drogas vão se tornar dependentes ou aditas, né, como se diz, que demonstra que existem algumas características individuais de risco para que o indivíduo desenvolva esse tipo de transtorno. O próprio conceito de adição, né, ele tem sido extensamente debatido nos últimos anos. Uma revisão dos conceitos feitas pelos pesquisadores Steve e Alan Sussman, eles mostraram que o termo addiction, né, do inglês, tem muitas formas, né, e que uma adição ela não se desenvolve de uma hora para outra. Existe uma série de comportamentos que precedem o desenvolvimento da adição, como a procura dos efeitos de substâncias ativas com o intuito de diminuir a dor, aumentar a vigília, ter fantasias, aumento da afetividade, diminuição da ansiedade. Então, a procura tem várias motivações. E algumas adições que não são interesse nosso aqui pode ser não por uso de substâncias, mas uma adição pelo compras por alimentação, por exercícios e até por sexo. Muitos indivíduos que desenvolveram a adição se descrevem como diferentes antes do início do problema. E assim a gente especulam, os pesquisadores, que 50% das características que levaram ao desenvolvimento da adição, seguido pelo uso de substâncias para aliviar os desconfortos, etc., são genéticas. Então 50% das características são genéticas. Algumas pessoas que se tornam aditas descrevem uma maior sensação de alívio do desconforto após o uso do mesmo. Ainda, indivíduos que se tornam dependentes passam uma grande parte do tempo se preocupando com o comportamento aditivo, em como procurar, em como achar uma substância, como fará para usá-las, assim como também para se livrar rapidamente do desconforto da ressaca. São termos que estão associados à adição, à dependência, à tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos, a abstinência, com sintomas físicos e psíquicos devido à falta da substância, o craving, que é mais que um desejo do uso de substância, né, que são características centrais do comportamento da dependência. O craving não está relacionado à abstinência, mesmo com drogas como cocaína, que são consideradas de baixo potencial para o desenvolvimento de abstinência. Tem um craving importante, apesar dos efeitos negativos acumulados em seu uso. A perda do controle no uso de substância está ligada a um prejuízo no processo de memórias, no acesso às memórias das consequências danosas da adição. Né? A impulsividade está associada à perda do controle com o uso de drogas. Então a pessoa tem um controle precário em não usar ou usar, determinar quando ele usa. E as consequências negativas, né, na saúde, nas relações afetivas, do trabalho, financeiras e legais, que existem com o uso das substâncias e a compulsão. O que acontece invariavelmente com o uso repetido da droga é que os efeitos nocivos superam os efeitos de prazer que as drogas podem dar. Contudo, independente de continuar a procurar a usar as substâncias, isso se dá por uma série de motivos, um dos quais é que o dependente acredita que a falta da substância comprometerá suas atividades diárias, como por uma falta de controle. E apesar de sabermos intuitivamente de que uma adição, como as definições não são uniformes, não podemos dizer com certeza o que é adição. A primeira questão ontológica é se a adição realmente existe. Sabemos que estamos falando de adição, que implica com vários fatores, mas não necessariamente que ocorrem simultaneamente, como do indivíduo que recebe morfina e tem abstinência ao deixar de receber, mas não tem vontade de usar novamente, ou do indivíduo que não para de pensar no próximo uso,
mas não tem abstinência, e aquele que quer parar, mas tem uma perda do controle. Então existem casos muito diferentes, né? Podemos dizer que a digestão está relacionada a uma dialética da resposta da evitação-aproximação. A definição da dependência da Organização Mundial de Saúde mais antiga, de 69, é um estado psíquico e algumas vezes físico resultante da interação entre o organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações de comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de modo contínuo ou periódico, com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e algumas vezes de evitar o desconforto da privação. Então é muito longa, né, mas é muito ampla também. Já no DSM-5, ele relata os sintomas, como o fracasso em cumprir com obrigações importantes relativas ao trabalho, na escola ou em casa, em relação ao uso da substância, uso da substância em situações para que isso representa um perigo físico, como, por exemplo, dirigir, fissura, uso continuado apesar de problemas pessoais e sociais e interpessoais, tolerância, abstinência, uso em grandes quantidades ou por mais tempo que o planejado, muito tempo para obter, usar ou se recuperar dos efeitos, redução ou abandono de atividades sociais, recreacionais ou ocupacionais em função da substância, uso apesar de algum problema físico ou psicológico. O indivíduo apresenta uma dependência aí com relação à gravidade de acordo com o número de sintomas que eles apresentam. Desses 11 sintomas que eu coloquei, quando o indivíduo tem de 2 a 3, ele tem uma dependência leve, 4 ou 5 ele tem uma dependência moderada, quando mais 6 ou mais é uma dependência grave. A dependência a drogas, então, é um quadro complexo e multicausal, uma interação entre o indivíduo e o meio, onde, neste, as questões socioculturais e legais são importantes. Assim como no indivíduo, as questões biológicas, sejam genéticas ou ligadas à capacidade de lidar com o estresse, assim como a maturidade, equilíbrio psicológico, vão estar em jogo no momento de início e manutenção do uso da substância. São fatores fundamentais também a substância em si, em seu potencial de ação. Então, cada droga tem um potencial de ação estimulante ou psicodélica e um potencial maior ou menor de desenvolvimento de dependência. Os pacientes com dependência apresentam frequentemente uma comorbidade com outros quadros psiquiátricos. 60 a 70% têm algum diagnóstico psiquiátrico além da dependência. 50% dos pacientes que abusam de cocaína têm transtornos de humor e 15 a 30% dos que abusam de opioides têm depressão. Ainda, entre os alcoólicos, 30% têm fobia social, 19%, quase 20% têm transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, a comorbidade é a regra. O uso patológico vai também levar a uma série de complicações, como suicídio, aumento de prevalência de suicídio, de alterações neuropsicológicas, maior índice de internações, complicações clínicas, pior aderência ao tratamento. A dependência às substâncias é, então, uma condição médica, pois limita a capacidade do indivíduo em usar ou não a droga, né? A capacidade de escolha entre ter ou não o uso, né? Não conseguindo evitar os vários danos que o mesmo lhe acarreta. A dependência, então, como uma condição médica, deve ser tratada. As diretrizes para o tratamento devem ser direcionadas para um tratamento voluntário. Isso sempre é a preferência, tratamento quando o indivíduo se vem espontaneamente para se tratar. Então deve-se estimular sempre um trabalho multidisciplinar, em rede, sem perder o plano terapêutico individualizado. Cada caso é um caso. O tratamento pode ser feito em vários níveis: ambulatorial, CAPS, álcool e droga, internação. O tratamento ambulatorial deve ter sempre um acolhimento, seguido de uma avaliação médica e planejamento das intervenções psicossociais. No primeiro contato, deve-se criar uma demanda ao tratamento, então, mostrar a necessidade, do tratamento, avaliar a gravidade, as comorbidades psicológicas, psiquiátricas e clínicas, a angústia do indivíduo e a urgência. Nessa se faz uma avaliação clínica,
né, com exames físicos, laboratoriais e uma avaliação psiquiátrica. A avaliação psiquiátrica deve levar em conta as motivações, as circunstâncias do uso, padrão de uso, efeitos obtidos, sentimentos pós-usos, investigação de comorbidades, avaliação da estrutura social e familiar. As intervenções psicossociais são as psicoterapias, assim como as terapias ocupacionais individuais. Pode-se também realizar em grupo, para aqueles que tiveram recaídas, ou outras medidas, como as oficinas terapêuticas. É fundamental que a intervenção também trabalhe com a família, com a psicoeducação e o reforço do suporte familiar. A internação psiquiátrica, apesar dela ser controversa, principalmente entre os leigos, ela tem sua indicação. Ela deve estar integrada a um projeto ampliado e usada quando há falha no tratamento ambulatorial, ou em casos de intoxicação aguda, overdose, onde existem riscos de desenvolvimento de uma abstinência, os sinais já presentes de abstinência e de uma condição comórbida grave. Com relação às várias drogas, né, o álcool, nós vamos falar separadamente numa aula, nós vamos falar da cocaína e do crack, né, que são drogas bastante conhecidas, que produzem uma inibição da recaptação de catecolaminas pelos transportadores de noradrenalina e dopamina. Ele potencializa os efeitos periféricos da atividade simpática e produz acentuado efeito estimulante psicomotor. Clinicamente, a gente observa uma euforia, uma loquacidade, aumento da atividade motora e ampliação do prazer. O exame físico evidencia uma taquicardia, vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Ela pode ser inalada pela mucosa nasal, como também injetada intravenosa com uma ação imediata, ou inalada por absorção pulmonar, como é o caso do crack. Através do fumo, ela tem uma absorção quase tão rápida quanto a intravenosa. Apresenta um efeito intoxicante relativamente breve, a cocaína aspirada de 30 a 60 minutos, então é necessárias várias doses para manter a sensação. Os metabólitos da cocaína podem estar presentes no sangue e na urina por até 10 dias. O uso crônico da cocaína pode produzir os seguintes sintomas: alteração, aumento do risco de acidentes vasculares, alterações neuropsicológicas, uma fome que varia com bastante apetite, letargia, insônia e hipersônia, febre, dor de garganta, voz rouquidão, rinorreia, às vezes sangramento, epistaxes, bruxismo, várias alterações pulmonares, no caso do crack, como hemoptise, broncoespasmo, dispneia, infiltrados, dor torácica e asma. Não existe uma terapêutica específica. A gente pode usar a carbamazepina no tratamento da impulsividade, a risperidona e antidepressivos podem ter um efeito anti-craving, ainda assim a olanzapina pode diminuir o reforço positivo, impulsividade. Outra droga bastante usada é a maconha, que é uma droga psicoativa mais comum. Sua atividade depende do canabinoide, do delta-9 tetrahidrocannabinol, o THC. A concentração do THC mede a potência da maconha. A potência da maconha tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas, o que levou a maior incidência de efeitos adversos pelo uso da substância. O transtorno por uso de maconha se desenvolve em 10% dos usuários regulares e pode estar associado a um prejuízo cognitivo, com problemas escolares, no trabalho, além de comorbidades como transtorno do humor e psicoses. Ela vem aumentando o uso globalmente, estima-se que quase 200 milhões de pessoas no mundo usam de uma maneira rotineira. Aproximadamente 4% da população entre 15 e 64 anos de idade usam a droga. Os fatores de risco são a idade, a maior prevalência está entre os adultos jovens, a menor prevalência está entre os adolescentes, os homens são mais propensos, 2 a 3 vezes de fumar, homens e mulheres iniciam o uso na mesma idade, sendo que as mulheres param o uso mais frequentemente. Os universitários usam menos maconha comparado com pessoas da mesma idade, com níveis mais baixos de escolaridade,
As experiências na escola influenciam o risco do uso da maconha por estar associado à repetência, pouca participação em atividades extracurriculares, e indivíduos que acabam se unindo em grupos. Está relacionado ao desemprego, adultos com ganhos menores têm mais chance de desenvolver o transtorno por uso da maconha, indivíduos que não são casados também acabam tendo mais risco do que outros indivíduos. Os padrões de uso variam bastante, aproximadamente 1/4 dos usuários usa somente 1 a 2 dias por mês, enquanto que aproximadamente 2/5 usam ao menos 20 dias por mês, então quase que diário. Alguns estão relacionados ao pior prognóstico, quando o início é precoce, com uso crônico. Uso na adolescência são os indivíduos que acabam tendo maior risco de desenvolver um transtorno por uso de maconha. O transtorno por uso de maconha tem um impacto pequeno no Global Burden of Disease em relação às demais dependências, como o álcool e os opioides. O uso da maconha está associado a mortes e acidentes de carros, por alteração aí dos reflexos e da noção de distância, e está dentro de uma faixa etária, indivíduos mais entre 18 e 19 anos de idade, e o uso pesado da maconha. Na adolescência está fortemente associado a uma repetência, com o uso de drogas. O uso da maconha antes dos 16 anos de idade está associado a uma falha na obtenção do nível superior. Então, indivíduos que começam muito cedo acabam não seguindo nos estudos, como os outros. Então, o uso da maconha também prejudica uma série de funções neuropsicológicas, como a atenção, a concentração, a memória episódica e o aprendizado. Existem evidências moderadas de que o uso crônico e pesado da maconha prejudique as funções neuropsicológicas. A exposição cumulativa de maconha parece estar associada a uma persistência desse prejuízo cognitivo. Existe uma psicose induzida por maconha, pode causar um quadro temporário em alguns indivíduos. Um estudo dinamarquês encontrou que 50% dos homens que tiveram a psicose induzida tiveram o diagnóstico de esquizofrenia após 2 anos e 50% das mulheres em 4 anos. Então, uma droga que pode desencadear, aumenta o risco, desencadear um quadro esquizofrênico no futuro. Existem evidências bastante substanciais de que o uso da maconha na adolescência está associado ao maior risco do desenvolvimento de quadros esquizofrênicos. O risco de desenvolvimento é 4 vezes maior entre indivíduos adolescentes que usaram a maconha, sendo que o risco é maior entre os usuários pesados e mais precoces. O uso da maconha em indivíduos que têm sintomas psicóticos também exacerba os sintomas. O uso da maconha está associado também ao aparecimento de quadros depressivos e bipolares. A maconha pode produzir ataques de ansiedade aguda, parecido a um pânico, e aumenta o risco de transtornos ansiosos. Também tem alteração na função reprodutiva, diminui a espermatogênese, e pode levar também a problemas no bebê em gestantes que usam a maconha. Outra droga que tem um problema maior nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão frequente, são os opioides, e que pode levar a uma síndrome de abstinência. Todas têm um padrão específico de sintomas, após a interrupção. Em geral, o uso da droga de uma maneira intensa e prolongada vai levar a uma dependência fisiológica, e a droga deixando de ser usada vai levar a uma síndrome de abstinência. Os sintomas da síndrome de abstinência aos opioides incluem uma sensibilidade ao toque ou à luz, uma pele arrepiada, que parece pele de frango, hiperatividade autonômica, perturbações gastrointestinais, dores musculares, articulares, bocejos, hipersalivação, lacrimejamento, aumento da frequência urinária, diarreia, humor deprimido ou ansioso ou irritado. Embora seja muito desconfortável, essa abstinência a opioides em geral não leva ao risco de vida, a não ser quando complicada por uma condição física pré-existente. Está presente uma fissura muito intensa, e nesse indivíduo acabam tendo um sofrimento
muito grande para conseguir a droga. O diagnóstico diferencial para abstinência de opioides, em geral, é simples, porque o paciente nessa condição, em geral, está consciente, normalmente são capazes de relatar a sua história e quando foi a última dose tomada da droga. Outras síndromes de abstinência não se manifestam da mesma maneira. Por exemplo, os abstinentes de álcool ou benzodiazepínicos têm ansiedade, inquietude, insônia, assim como a hiperreflexia e tremor. Conforme a abstinência progride, são observadas taquicardia, hipertensão, sudorese, hipertermia e fasciculações. Em casos graves, pode acontecer delírio, delirium tremens no caso do álcool, e morte. Em casos graves, pode haver convulsões, e levar à morte, como eu falei. A abstinência de cocaína inclui um crash, e uma hipersonia, hiperfagia e humor deprimido. A abstinência de nicotina produz ansiedade, depressão, irritabilidade, cefaleia, má concentração, perturbações do sono, da pressão arterial, frequência cardíaca, em geral aumentadas. Em geral, a abstinência do opioides não causa tremores, não causa confusão, delírio ou convulsões. Então, quando existem esses sintomas, você vai pensar em benzo, em álcool, em outro tipo de em crack do que o opioide. O tratamento da abstinência opioide é quanto menor a duração da ação da droga ingerida, mais agudos e mais intensos são os sintomas da abstinência. Esses ocorrem quando dependente de um opioide de longa duração. Nesse caso, a abstinência pode ser grave. Existe a buprenorfina, que é recomendada no tratamento de dependentes de opioides. Os casos com sucesso fazem uma manutenção, uso diário ou 3 vezes por semana dessa droga, buprenorfina. Pode-se usar a naltrexona também, somente para aqueles com 15 dias de abstinência, a clonidina. Quando não se tem sucesso, usa-se a metadona e geralmente usam com pacientes internados. Isso não é uma droga bastante usada aqui no Brasil, então é mais por um conhecimento aqui teórico. Então era isso que eu queria falar.